Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo canal do NEC Paulo de Tarso, mais um estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Nosso abraço para todos que nos acompanham em casa, para todos que estão aqui conosco presencialmente, no corpo ou fora dele, que sintamos todos nessa mesma comunhão de luz e de fraternidade. Nossa passagem atual envolve o relato da última ceia, no capítulo de Mateus, número 26, e nós estamos chegando hoje já ao penúltimo versículo do trecho que nós separamos, que nós destacamos. Trecho esse que se iniciou lá no versículo 20 e vai se concluir no versículo 29. Então, vou ler o que nós analisamos na semana passada, falamos bastante ali sobre o cálice e tal. Vou ler o de hoje para a gente fazer aquela breve recapitulação e já mergulharmos nas reflexões que o versículo de hoje há de nos abrir. Então, semana passada, nós analisamos o seguinte trecho. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. E aí já o versículo de hoje, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E aí, em termos de recapitulação primeiro, brevemente, para a gente poder refrescar a memória, que tratamos no versículo anterior. A gente falou bastante desse cálice assim, como algo necessário a ser tomado para tanto em relação a coisas do passado, mas também como próprios para o futuro. Tem bastante em relação a quanto a gente às vezes pode afastar esse cálice que acaba ficando até maior, no sentido de as dores, as provas ficam maiores porque a gente acaba tendo uma fuga de nós mesmos. E teve um ponto também que eu achei interessante, que é o quanto que tem aquela mensagem de mãe, que ele frisa bastante verbos assim, desejou muito, pediu muito por isso, você buscou muito isso, ou seja, um plano reencarnatório, você pede tantas vezes estar com aquele espírito específico, passar por aquela prova, esse desafio, suplicou por estar naquela situação, daí quando chega aqui fala, não, acho melhor deixar para outro dia, né? Deixa de lado. Mas que é justamente isso que vai regenerar por dentro, né? Transformar. E é interessante você relembrar isso agora, porque isso me deu até um insight aqui, né? Para compreendermos melhor aquela fala de Jesus, que às vezes é mal interpretada, quando ele diz, no Horto das Oliveiras, Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. E eu acho que, mais do que uma condição interna do Cristo, ele ali representava a natureza humana. Similar a quando nós estudamos a tentação, em que nós compreendemos ali que o Cristo, de fato, não foi tentado naqueles moldes que está lá no texto. Aqui não passava de uma parábola que ilustra as tentações a que a natureza humana, nós, estaremos sujeitos. Os 3 tipos principais de tentações. A gente até fez uma palestra aí sobre esse tema que está lá no canal. Então, o Cristo ali, ele prefigura, ele ilustra a jornada de nós, seres humanos. Não que ele propriamente passasse por aquilo, mas ele demonstra o que nós haveríamos de encontrar. E eu acho que no caso do cálice aqui também há muito disso. Há uma prefiguração do que acontece conosco durante a encarnação. Tendo suplicado pelo cálice, tendo rogado pelo cálice, em chegando aqui, nós dizemos, Pai, afasta de mim esse cálice. E aí entra a grande encruzilhada da vida, especialmente nas provas mais árduas. O que a gente vai dizer depois disso? Porque é até natural que no momento ali do desespero, naquele primeiro impacto de uma prova difícil, a gente sinta aquele pendor por pedir o afastamento do cálice. Tudo bem, faz parte. O que vai importar é o que eu vou fazer de fato. Se eu vou levar adiante essa fuga ou se não, eu vou mudar a minha compreensão. Mesmo tendo
tropeçado, tendo sentido o impacto, eu me recomponho e digo, como Jesus disse, mas que não seja feita a mim, mas a sua. Então, eu acho que Jesus ilustra justamente esse momento pelo qual muitos de nós passaremos. Diante do cálice que chega, esquecendo da súplica que foi feita, diremos então, Pai, afasta de mim. Agora, e daí para frente? Eu me recomponho, eu faço a oração, eu busco o amparo do alto, e então mudo a condição interna e digo, Pai, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade, ou de fato eu persevero naquela fuga a que dei ali vazão. Então acho que há aí uma ilustração do Cristo, do que sucederia muitas vezes conosco, e como que uma orientação, olha, não importa se no primeiro momento você chegou a querer fugir, não importa o que você vai fazer de fato. Isso nos lembra até uma outra parábola interessante do Evangelho, né, que é aquela parábola dos 2 filhos. Não os 2 filhos, do filho pródigo e do filho mais velho, mas tem uma outra parábola dos 2 filhos no Evangelho, bem curtinha, em que o pai chega para os filhos e fala assim, olha, vão trabalhar hoje na minha vinha. O primeiro, ou não sei se é o primeiro ou o segundo, o primeiro lá diz, tudo bem, eu vou, mas acaba não indo. O segundo diz, não, eu não vou, mas acaba indo depois. Qual dos filhos cumpriu a vontade do pai? O que fraquejou no início, mas depois foi e fez? Ou o que falou que ia fazer, mas depois foi e não fez? Então, acho que essa parábola é bem ilustrativa disso que pode acontecer conosco diante de uma prova, quando o cálice é realmente apresentado a cada um de nós. Né? E é interessante porque é bem acalentador imaginar assim, olha, meu raciocínio chega até aqui. E a compreensão do que é esse cálice, se devo tomar ou não, chega aqui. Mas espera lá, se Deus é o mais por amor, mais por justiça, seja feito sua vontade. Não tem por que eu ficar escolhendo uma coisa que eu ainda não sei. Se está difícil para mim, estou meio cambaleante, seja feito sua vontade. Segue em frente, né? E uma coisa que eu queria perguntar, tem alguma relação no cálice, eu pensei nisso agora de pouco, em relação àquela passagem de Paulo, que ele pede para Jesus afastar, acho que 3 vezes. Ela era o espinho, no caso, né? Mas o símbolo é similar. Ele fala, mas minha graça te basta. Sim. Jesus nega, né? Não vou afastar o espinho, e diz, a minha graça te basta. E aí Paulo cunha, então, aquela frase dele bem conhecida. Então, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. A partir desse momento que você reconhece a sua fragilidade, mas mesmo assim persevera, acolhe a experiência difícil, o espinho, aí que então há espaço para que se afirme em você a verdadeira fortaleza. É porque o forte é aquele que, apesar da hesitação, apesar das fragilidades que ainda vence, é aquele que abraça a prova e vai até o fim. Nesse, o Cristo encontra espaço para se expressar e afirmar toda a sua força. Embora muitas vezes, quando a gente abraça a prova, ao mesmo tempo a gente pede a proteção de Deus, né? É isso que está expresso ali nesse gesto de Jesus no Jardim das Oliveiras. Né? Então, é o diálogo com Deus, demonstrando a hesitação, a fragilidade, mas também, ao mesmo tempo, recompondo as forças e afirmando o desejo de avançar. Então, Pai, me ajuda a seguir por esse caminho, se de fato é esse o caminho. Eu acho que, em linhas gerais, o tema central foi mesmo em torno do cálice, e mais para o final ali a gente acrescentou também a análise aqui em torno dessa expressão importante, dando graças. Então não é tomar o cálice por tomar apenas, como quem passa por aquela prova lamentando-se, assim, revoltado. Sofrer por sofrer não redime, não eleva. É preciso sofrer extraindo, de fato, a lição, o conteúdo de renovação que o sofrimento nos traz. E isso só o fará aquele que é grato pela experiência, que reconhece o valor, o porquê, a justiça daquela experiência, seja ela qual for. Então, isso é o dando graças. Então, antes de tomar o cálice, dê graças. Durante, dê graças também. Bom, acho que é isso então. Aí o versículo de hoje, vou ler de novo aqui, vou ler também a versão do Haroldo. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos ver aqui a versão do Haroldo.
Ele diz: pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos para perdão dos pecados. E aí, meus amigos? O que representa esse sangue? Eu acho que essa é a pergunta inicial que eu me fiz. Se ele representaria a vida. E aí, vida em que sentido? Vida material ou espiritual? Essa é outra coisa que eu fiquei refletindo. E se a gente associar, sei lá, com o versículo da semana passada, em que ele traz esse elemento do cálice, que é esse, vamos dizer, ritual necessário de passagem de todos nós, né? Enquanto aqui, habitantes da nossa jornada terrena, então eu pensei nesse sangue como, por exemplo, esse movimento da nossa vida material mesmo. Né? Interessante, Fer. Então, esse vai ser, de fato, o elemento-chave aí do nosso estudo de hoje. E buscar entender, então, a profundidade desse sangue. Porque há tantas camadas aqui nessa passagem, né? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa considerar aqui é essa vinculação que Jesus está fazendo. Então, a gente falou alguns versículos para trás do pão ao qual Jesus conecta o seu corpo. E no versículo passado, a gente falou do cálice e não falamos do conteúdo do cálice, que seria o vinho propriamente, né? A gente focou mais no cálice, na experiência aí, de prova desafiadora pela qual todos passaremos. Por isso, bebei dele todos, que está no versículo anterior também. E aí, ao vinho, Jesus vai associar o seu sangue. Então, é uma passagem que, entendida literalmente, soa até estranha. Isso gerou até dificuldade para os cristãos em alguns momentos, aí, especialmente naquele início, porque os cristãos chegaram a ser acusados de canibalismo por conta de versículos como esse. Como assim? Ele diz lá para eles beberem o sangue, para eles comerem o corpo. Então, nos processos de perseguição dos cristãos, muitas vezes eles eram acusados, uma espécie de lenda urbana, né? Calúnias e difamações mesmo que eram distribuídas, eles eram acusados de promoverem rituais, os mais esdrúxulos, em que bebiam sangue e comiam corpo. Então, essa fala, entendida literalmente, ela gera uma certa estranheza. Mas é preciso entendamos a simbologia que é representada. Sobre o pão e o corpo, a gente já tratou um pouco, falando desse aspecto mais concreto daquilo que Jesus nos trouxe. Então, os seus exemplos, por exemplo, os atos da sua vida, seriam esse pão, seriam esse corpo dos quais nós vamos nos nutrindo e com isso incorporando isso em nós também, né? Esses hábitos, atitudes similares às que ele nos trouxe. O sangue aqui, o vinho, a gente vai transitar entre esses dois elementos que vão apontar para uma mesma significação, uma mesma representação, trazem-nos um elemento menos concreto, né? O fluido aqui, um elemento mais fluido, algo menos concreto, mas não menos importante. A gente pode pensar, por exemplo, no aspecto mais filosófico, na doutrina propriamente de Jesus, nas ideias, aquilo que não é palpável, mas que circula, aquilo que dá até o embasamento, alimenta, nutre a ação. Né? Se a gente pensar no nosso corpo, por exemplo, o sangue é o que está por trás de qualquer realização do corpo em si. Então, as ideias estão por trás de qualquer concretização disso no plano real e concreto da vida também. A gente pode pensar nesses termos. O corpo como os atos, que é mais concreto, e o sangue aqui como aquilo que está por trás, aquilo que dá vida aos atos, aquilo que dá vida às realizações. Então, essa é uma amarração que a gente poderia... Uma outra camada que está aqui no texto ou diz respeito a toda uma renovação dos sistemas, dos processos sacrificiais que aquele povo cultivava há séculos. Por exemplo, lá no templo existia toda uma ritualística, toda uma
elaboração ali que foi sendo construída ao longo dos séculos de oferta de sacrifícios no altar. E aí o sangue, ele tinha uma conotação muito importante para eles naquele contexto, porque ele representava o elemento da vida. O sangue era símbolo de vida. E aí eles tinham toda aquela ritualística de sacrifícios, especialmente, por exemplo, na Páscoa, no Yom Kippur, em que o sacerdote fazia uma oferta específica para a remissão do pecado de todo o povo. Então, o sumo sacerdote entrava no local mais santo do templo e antes também fazia essa oferta. Daí surge, por exemplo, aquela ideia do bode expiatório. A ideia vem daquele animal que expiava, né, os pecados de todo o povo. E isso é muito profundo, porque com o advento do Mestre, todo esse sistema ele vai sendo renovado e ele vai sendo transposto do material para o espiritual. Quem vai trabalhar muito isso é justamente o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus. Basicamente, a carta aos Hebreus trata da atualização do sistema de adoração a Deus e dos sacrifícios que o Cristo promove. Por quê? Antes, os animais eram sacrificados, depois vem o cordeiro. Ele, sendo o cordeiro, ele vai e efetua o sacrifício por excelência, ofertando a si mesmo. Não mais alguém ou algum outro ser por expiar. Agora é a oferta própria. E isso modifica todo o panorama de relação com Deus. É disso que Paulo vai tratar. Então, o exemplo, o ato de sacrifício de Jesus vai ser muito importante aqui para o entendimento do versículo de hoje. Diga, filho. Ele está, de alguma forma, remetendo, por exemplo, àquela primeira aliança que foi tratada ali com Abraão, né, que tinha a demanda do sacrifício, enfim, e agora ele traz esse novo formato aí de um tratado novo. Sim, a ideia aqui do Novo Testamento, ou da nova aliança, diz respeito a isso, a uma nova etapa de compreensão humana na relação com o divino, no entendimento até do que é o próprio sacrifício, do que Deus propriamente espera. Embora os profetas já viessem falando há muito disso, olha, Deus não se agrada com o sangue de novilhos, de touros, de bezerros. Deus espera misericórdia, Deus espera justiça e tal. Então eles já vinham falando, mas Jesus vem e oferta o maior, o mais legítimo, o sacrifício real. Então esse é um dos temas centrais da Epístola de Paulo aos Hebreus. Essa é uma outra camada. São os hebreus, né? Porque é o povo que exatamente. E Paulo vai tentar renovar isso. Exatamente. Mas guardemos disso, de todo esse sistema ritualístico, de sacrifícios e tal, a ideia do sangue como elemento de vida, fonte da vida, porque isso vai bater ali, vai nos levar, gente, a um dos pontos mais centrais da teologia cristã, que é o que redime os pecados? A morte do Cristo ou a vida do Cristo? A tradição, a teologia tradicional diz que a morte dele na cruz, o sangue derramado na cruz, redime os pecados. No entanto, se pensarmos sangue enquanto elemento de vida ofertado, a natureza do sacrifício vai modificando-se um pouco. Talvez o que de fato nos redima não seja tanto a morte, mas em si a vida e a própria disposição de ofertar a vida. Isso é essencial, gente, na renovação que o Espiritismo vai proporcionar em torno do Evangelho. E tem alguma coisa a ver pelo fato de ser o vinho que está lá dentro, né? A questão do que no Livro dos Espíritos no início fala, né? É mais uma camada. O vinho enquanto símbolo do elemento espiritual. A gente vai aprofundar, mas só passar aqui para a Luca, ela está esperando um tempinho. Diga, Luca. Era isso mesmo que eu ia falar, porque eu lembrei daquele estudo que a gente viu das bodas de Caná, quando ele, né, transforma a água em vinho, né, e nós discutimos muito que o vinho era a parte espiritual, né, e aí eu fiquei pensando, né, se bem você falou, né, é vida, né, mas justamente o que dá a vida, né, da onde vem a vida, né, porque você não vai juntar um monte de moléculas, vai dar uma célula, né, não é assim que acontece, né, da onde vem a vida, né, do princípio espiritual,
ou do espírito, né? Então, eu pensei um pouco nesse enfoque, e lembrei também da música do Tim Vanessa, né? Que a nova aliança já não é só arco-íris, é comunhão, né? Exatamente. Toda essa passagem da última ceia, ela trata sobre a comunhão, que é essa aliança mais fundamental que nos cabe agora desenvolver para com Deus. E como então alcançá-la? Por isso que a gente está estudando. O nutrirmos desse pão é um dos elementos essenciais para desenvolvermos essa comunhão. O tomarmos aqui esse vinho, né, nos vincularmos aqui ou entendermos o que representa esse sangue, é outro passo essencial para desenvolvermos essa comunhão. E aí, acrescentando então mais essa camada do que a Lu falou, do que o Marco também havia trazido, há ainda essa simbologia do vinho como representação do elemento espiritual. A gente até comentou, acho que na semana passada ou na anterior, por que ele era esse símbolo do elemento espiritual. Porque tudo na matéria, né, perecia com o passar do tempo, vai se deteriorando, à exceção do vinho, que vai se aprimorando com o passar do tempo, ele vai se qualificando. Assim, o espírito, quanto mais passa o tempo, mais ele se depura, mais ele se desenvolve, mais ele apresenta a sua qualidade mais ampla, digamos assim. Então, veja quantas camadas a gente está acrescentando para depois a gente depurar e tentar entender essencialmente o que Jesus está querendo dizer. A gente já falou do sangue como elemento de vida. Então, toda aquela ritualística, aqueles procedimentos de oferta no templo estavam associados a isso. A mensagem e a vida do Cristo vão atualizar e desmaterializar todos aqueles procedimentos, trazendo o templo para nós, trazendo o sacrifício para nós, transformando a oferta de algo material em algo espiritual. Então, você vai tendo toda essa transposição sendo feita. Daí, a correlação também do sangue com o próprio vinho. Então, estou caminhando para mais espiritualidade, um elemento mais espiritual, que vem justamente dessa oferta de vida que eu vou aprendendo a fazer. O sangue vai apresentar essa oferta de vida. E também, isso tudo, uma vez que a gente vai entendendo, é o que vai nutrir, é o que vai ser a seiva, digamos assim, que vai alimentar a nossa comunhão, o nosso desenvolvimento com o Cristo. Então, até do ponto de vista mais pragmático, aí, quando a gente fala do sangue como elemento de vida, o próprio André Luiz, quando vai estudar, por exemplo, a interação entre corpo e espírito, por meio do perispírito, vai dizer que, majoritariamente, no sangue se radica o fluido vital, aquilo que dá sustentação e manutenção à vida física. Claro que a gente vai transportar isso agora para um plano aí do espírito. Então, a partir de todas essas camadas que a gente trouxe aqui, vamos tentar agora depurar, traduzir isso de maneira mais prática. O que esse sangue representa? O exemplo de vida a ser vivido. E dentro desse exemplo de vida a ser vivido, qual que é a característica aqui do sangue, né? Quando Jesus pede que nós tomemos desse cálice, incorporemos, digamos assim, esse sangue, isso que dá vida, o que ele quer dizer com isso? O que na vida dele demonstra isso? Eu diria que a renovação é a consequência. Mas qual é o ato que engrandece a vida? Servir ou... Está muito associado ao servir. A palavrinha-chave aqui. Arthur, Oi? sacrifício pelo próximo, será? Sacrifício. Desligou seu microfone. Perdão. Sacrifício. Né? Essa é a palavrinha-chave aqui. Então, Jesus está ali ofertando o seu sangue simbolicamente naquela taça. É o que ele faria logo ali mais adiante naquela cruz. Mas é o que ele fez também durante toda a vida. Então, o que engrandece a vida?
O que Jesus veio fazer junto de nós? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ofertar vida é o ato de sacrifício. É o ato que mais engrandece a vida. Então, toda vez que eu me esqueço de certos caprichos, que eu abro mão de certas exigências, que eu sacrifico em mim o que é material, o que é superficial, o que é animal, toda vez que assim faço, eu estou ofertando esse elemento de vida. E isso engrandece não só aquele que oferta, mas os outros ao seu redor. Vocês entendem qual a lógica mais fundamental da vida. É curioso isso, porque parece que é uma troca de vidas, né? É uma vida material do Cristo que vem me convidar para que eu abra a mão dela para ganhar a vida espiritual. Você deixa de ganhar em vida material para ganhar em vida espiritual. Sim. Vamos lembrar aqui de uma outra fala de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor a mim, encontrá-la. É a mesma palavra vida, mas em sentidos e conotações diferentes. Paulo, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por amor de vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido, menos amado. O que essas falas trazem para nós? Corações que ofertaram vida, renunciaram a quaisquer prerrogativas, facilidades, sonhos, anseios, em prol da maior causa da humanidade, que é a causa do amor, que é a causa do evangelho, que é a causa libertadora da luz com Jesus. É o se consumir como a vela. Exatamente. Assim como a vela se consome para produzir a luz, assim como o sol vai aos poucos se consumindo para sustentar toda a vida em nosso sistema, assim também o Espírito, que passa a se consumir em amor, embora se consuma materialmente e espiritualmente, torna-se cada vez mais luminoso. Porque o fogo, por isso que, olha como é bonito, né? Embora o ato em si soe-nos hoje estranho, até gere uma certa repulsa, né? O ato dos sacrifícios que existia naqueles tempos, mas é preciso compreender a natureza dos espíritos, né? A condição espiritual dos espíritos daquele tempo, mas toda oferta era queimada. Em que sentido? O fogo, ele representava esse elemento que transforma o que é material em algo volátil, em algo que não é material. Então, do sólido eu passo para o que é gasoso. Trazendo isso para o espírito, o fogo do amor, o fogo da renúncia vai transformando o que em nós é material, animal, em algo vaporoso. A matéria mais quintessenciada, como dizem, né, os espíritos, o espírito vai se desmaterializando quando consumido no fogo do sacrifício pelo bem, pelo amor, pela luz. Essa é a ideia ali do fogo, da oferta que era queimada. Agora, aquilo que era feito lá fora, com outros seres que eram colocados em nosso lugar, vai sendo trazido para dentro de mim. E os animais não serão senão as minhas expressões ainda de animalidade, que eu vou aprendendo a queimar pelo amor e pelo bem no altar da consciência, do coração, por exemplo. A característica de todos os missionários que vêm à Terra, né, que abdicam de tudo com relação ao mundo, ou de quase tudo, em função da coletividade, em função do exemplo, em função do amor que dedicam. E aí a gente começa a pensar em todas as culturas e todos os povos do planeta, eles renascem. Para alavancar a evolução de cada região, dependendo de cultura, de crença. Sim. E esses corações, justamente, em maior ou menor escala, o Cristo sendo o ápice desse processo, são eles que, por essa oferta de vida, introjetam mais vida na humanidade, em outros seres. Eles compartilham da seiva que já sabem fazer fluir por meio de si. É o exemplo que arrasta. Esse é o símbolo muito bonito
que está em João capítulo 15, quando Jesus diz: olha, eu sou a videira verdadeira, e quem não estiver em mim não poderá produzir fruto algum. Quem estiver em mim produzirá muito fruto. Ou seja, só conectando-nos à seiva que verte do Cristo é que nós passaremos de fato a produzir na dinâmica da vida. E o que é essa seiva? Justamente essa capacidade de se ofertar, de se doar, de servir, de sacrificar-se, que ele tão bem exemplificou na cruz, mas antes mesmo em toda a sua trajetória por aqui. Assim, a gente não tem um material muito de referência para falar de órgãos mais evoluídos, mas cada vez mais, então a gente imaginaria que em órgãos mais elevados, esse sacrifício vai se tornando cada vez menos exterior, por uma mudança interna mesmo, assim. É que é difícil falar assim, da dor, do sofrimento nesse aspecto, né? Mas ainda assim continua um certo brilhamento, mas... Já vai ganhando outra conotação, né? À medida que as paixões vão perdendo força, à medida que você vai entrando, por exemplo, para além de um mundo regenerado, vai se entrando no mundo ditoso, aí já não vai mais sendo necessário esse sacrifício nos moldes como temos aqui, porque isso é sobretudo para espíritos da nossa condição. Espíritos que já estão em mundos felizes, mundos mais elevados, já não há mais a demanda tanto pelo sacrifício. A evolução, o progresso se dá de outras formas, muito mais pelo trabalho, pela ampliação de capacidades, porque o sacrifício ele é necessário no estágio em que estamos, porque há ainda o que sacrificar. Para deixar o que está desalinhado e Exato. alinhado, eles já estão alinhados. Exato. Há ainda animalidade a sacrificar. Em espíritos mais adiantados, aí a natureza do progresso é outra. Embora exista ainda progresso, desenvolvimento, ampliação de capacidades, mas quando se fala de sacrifício, nós estamos falando de espíritos da nossa condição. Tem que nem imaginar aquela passagem que a gente viu do templo, né? O templo já está purificado, agora você precisa melhorar. Lá não tem mais os animais, os mercadores, as coisas. Exatamente. Embelezá-lo cada vez mais, ampliar novos cômodos, novas coisas, enfim, é o que vem depois. Mas por isso que aqui o tema é remissão dos pecados. Remissão dos pecados é para mundo de expiação e prova, gente. É para espírito da nossa condição. Uma vez que você superou essa condição e entrou num estado de espírito já mais equilibrado, espírito feliz, aí você entra numa nova fase. Aí já não se trata mais desses modos. Claro que esses espíritos podem descer por amor a mundos inferiores, como Jesus o fez, para se ofertarem também, né? Mas muda a natureza da jornada evolutiva dali para frente, né? Então, já não mais cálice ou um cálice mais suave? Agora você imagina um planeta como Júpiter, né, em que o mal já não existe mais nesses termos. Então, como é que os espíritos vão progredir lá? Pensa, gente, o quanto por descobrir, quantas habilidades, do belo, do bom, do verdadeiro, quantas coisas por descobrir, quanto a realizar em mundos mais imperfeitos. Porque quanto mais eles vão subindo, a tarefa deles também vai passando a dizer respeito, vai passando a estar relacionada com mundos que ficaram aquém, espíritos que ficaram aquém. Eles vão, por exemplo, assumindo a responsabilidade por coletividades inteiras. Então, espíritos que passam a ser benfeitores de uma comunidade, de uma cidade, de uma família espiritual imensa. Então, a evolução ela vai ganhando mais em amplitude, né? E, claro, o sentimento vai sendo cada vez mais sublimado, mas já não há mais animalidade propriamente a ser sacrificada. Arthur, pensando nisso, né, assim, é que na nossa condição, almejar hoje, por exemplo, viver bem ou não passar por... Isso lá na frente é válido, né? Mas o problema é a gente achar que já está nesse ponto, né? De querer... Eu acho que assim... Perdão? Não, imaginar que a gente já pode se afastar do sofrimento e viver bem sem pagar, sem evoluir, sem progredir. No nosso atual estado não dá para conceber isso, né? Uma vida assim muito tranquila, digamos. Mas é um anseio da alma, né? É um anseio justo e legítimo da alma, que não pode se converter numa contemplação profícua e estéril aqui no mundo. É um anseio, um sonho, um projeto, é do nosso destino, e isso move, estimula o espírito a avançar.
E só uma coisinha que eu pensei também, imagina também na criação do plano terrestre, quanto que esses espíritos assim se mantiveram, às vezes nem reencarnaram, mas fizeram trabalhos inimagináveis pra gente, emissários do Cristo, né? Deus do Cristo, ficavam em vários tipos de trabalho. A própria construção do corpo humano, Sim. a gente vê em Evolução dos Mundos, falam que milhões de anos para trabalhar, experimentar com a forma humana, com parte genética e construção, e vamos fazer isso, aquilo. Sim. A grande maioria dos ministros do Cristo que o auxiliaram diretamente na construção da Terra, das formas na Terra, passando por todos os corpos, todos os tipos de seres, né, até chegar a esse organismo de que nos servimos, a maior parte desses ministros realmente não chegou a encarnar na Terra. Ficaram ali no mundo espiritual atuando. O Cristo veio para cumprir uma missão muito específica. Agora, esses espíritos aí operam não só aqui, em outros mundos, enfim, é um tipo de trabalho que nos escapa ainda, mas a espiritualidade, por meio de Kardec, das obras que nos foram trazidas, traz vislumbres do que seja isso, que eles vão chamar de cocriação em plano maior, por exemplo. Então, você vai construir mundos, você vai orientar coletividades inteiras, você vai trabalhar, por exemplo, para sublimar a arte em mundos inferiores. O trabalho de Alcione, o que a Alcione faz lá onde ela estava? O que ela estava fazendo lá? A arte, né? Aprimorando, né? Na arte. Estudando processos elevados da arte, sublimados da arte, para depois intercambiar isso com nós aqui, os habitantes do planeta Terra, por meio de encarnações de caráter missionário, no âmbito da arte, no âmbito da filosofia, no âmbito da educação. Então, vai se ajustando, né, o processo da evolução nesses outros patamares. Estava pensando como que a gente é preparado, às vezes, de maneira sutil para essas coisas, né? Porque agora a gente está num movimento assim que a tecnologia vem crescendo e vem ocupando papéis aí, a gente fala, nossa, e agora o que eu vou fazer? Porque o robô vai roubar minha tarefa, né? Então a gente está sendo convidado a exercer novas tarefas. E a proposta é essa, né? A gente vai ganhando outras coisas a fazer. Não é que a gente, então agora a gente só vai ficar lá de perna pro ar, não. É outra coisa que a gente vai ter que se redescobrir no novo patamar para desempenhar. Mas se você pensar no âmbito dos engenheiros siderais, que eu posso expressar assim com relação ao exemplo que você deu, mesmo aqui entre nós encarnados, né, quantos que não se dedicam a uma descoberta a vida toda, estudam profundamente, quer dizer, o sacrifício dele é abdicar de tudo para trabalhar em prol de uma descoberta que vai beneficiar a humanidade toda, quer dizer, guardados os devidos parâmetros, né, é alguém que vem para trabalhar ininterruptamente para beneficiar. Pode não ser no campo moral, Sim. Essas coisas nós estamos falando, mas estamos falando em benefício para a coletividade que vai gerar progresso. Toda oferta de vida, toda vez que eu consumo minha vida no serviço ao bem comum, às coletividades, eu estou entendendo, incorporando esse espírito de sacrifício. Estou entendendo o que é essa oferta do Cristo. Esse é o meu sangue. Estou trabalhando para Jesus. Exato. Eu estou consumindo-me no corpo para engrandecer o espírito, tanto o meu quanto também o dos povos, o da humanidade ou da família. A Alcione não fez uma obra grandiosa do ponto de vista do mundo, da coletividade do mundo, no entanto, ela se consumiu naquele núcleo familiar e abriu horizontes sublimes de evolução, de estímulo para aqueles e depois, por meio do livro, para nós. Né? Esquecem os prazeres do mundo, muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, incompreendido, né, por aqueles que têm uma concepção de gozar a vida, o mundo, de uma forma ainda mais material, né? E diz, como é que pode? Não faz nada, não se diverte, não vai não sei aonde, não, né? E está lá no laboratório, por exemplo, né, trabalhando ininterruptamente e tal, mas é um espírito que vem já com esse compromisso, né, Arthur, e se dedica. E Cada um tem o seu laboratório, né? É outro sentido que aquela frase, aproveita a vida. Exatamente. E é difícil para a coletividade de maneira geral, ou nós outros até vamos nos incluir nisso, compreender, né, como é que ele gastou, entre aspas, a vida toda dele nisso, entendeu? Quando tem tantas coisas outras, né, boas do mundo, né, que possam ser feitas, que possam serem feitas.
Uma vida boa, uma boa vida, né? Teve algo que Diga, você Fer. falou 2 vezes que já me chamou a atenção, que você, ao falar desse consumir, você associou a um propósito. Que aí você falou consumir pelo bem, pelo servir, pelo amor, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente acaba por consumir-se, mas com um propósito que não nos eleva. Exatamente. Então, assim, também a gente falou, do consumir o nosso corpo material. A gente não está falando de querer se livrar desse bem que nos é ofertado, que é o nosso corpo, né? Para que a gente possa desempenhar as nossas tarefas. Então, tem que observar na gente, no nosso consumir, que propósito que a gente está dando para isso. É cuidar da casa direito, né? Da nossa casinha aqui. Daí o símbolo do vinho, né? Então é um consumir-se no sentido de gerar espiritualização, né? No sentido de aprimorar o espírito. Seja por meio de recursos materiais do mundo que favoreçam o progresso de alguma maneira, seja também por meio de recursos espirituais que estimulem o progresso moral das criaturas. Então, uma primeira mensagem que a gente trouxe aqui, para ilustrar isso, está aqui no livro Mais Perto, capítulo de número 10, chamada A Dádiva Difícil. Então, já que nós entendemos que essa oferta de Jesus aqui, o meu sangue, é justamente a oferta de sacrifício que gera vida, de sacrifício inspirado pelo amor, mobilizado pelo bem, que gera vida. Então, vamos falar sobre essa dádiva difícil. E o Emmanuel já começa a mensagem dizendo: não avançarás ao longo do caminho sem doar algo de ti mesmo. É porque até então os sacrifícios que a gente via ali, principalmente no Velho Testamento, era do outro, né? Isso. Do animal, enfim, era do outro. E aí o Cristo renova isso também na medida em que ele se põe como sacrifício ser ofertado. E até mesmo para além da doação de natureza material. Então, eu vou avançar além do sacrifício lá, que era o outro ser que assumia aquela posição, vou ir além da simples doação de um outro elemento que me é exterior e vou chegar no cerne da questão, que é a oferta de mim mesmo. Aí eu estou chegando no cerne da questão. Eu estou dando o meu sangue, digamos assim, do meu suor, do meu esforço, do meu tempo, da minha encarnação, eu estou separando ali uma parcelazinha dela para aquele fim nobre. Que quando a gente vê, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, que tem aquele caso da mãe que vai com a filha no trabalho ali na caridade, ela já destaca isso, né? Exato. O que você dá, que nasceu do seu esforço, do seu empenho, das suas mãos em trabalho, ensinando que essa é a dádiva mais valiosa. É não que a oferta material não tenha um valor, mas a gente pode ficar uma encarnação inteira dando muitos bens materiais e não nos transformarmos em absolutamente nada. Posso fazer aquilo por puro status, por puro reconhecimento, por pura culpa, e não dar de mim mesmo em termos de fazer com alegria, de ofertar ali a escuta, a paciência, o meu espírito mesmo, né? No Memórias do Padre Germano fala disso, o quanto que ele criticava, assim, falava mais firme com aquelas pessoas que doavam quantidades enormes de dinheiro para edificar uma igreja, porque fez alguma coisa no passado que foi errado. Exato. Não, mas deixa eu construir uma igreja então para ficar... E não queriam mudar a vida, né? Não dava nada ali. Exatamente. Tem uma passagem similar do Vicente de Paulo, chamada Louvores Recusados, que é uma mensagem do irmão X, né, falando de um caso com o Vicente de Paulo. Então, aqui é o companheiro que te roga assistência fraterna. Além é o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Agora é o amparo aos desvalidos, depois é o socorro aos enfermos. A maneira da embarcação que distribui os valores de que se enriquece, espalharás, seja onde fores, os bens que o Senhor te confia. Então, olha que interessante, né? Distribuir os bens de que vamos nos enriquecendo. Entendendo também que nós vamos nos enriquecendo daquilo que vamos distribuindo. Quanto mais eu distribuo, mais eu recebo em termos espirituais mesmo daquele recurso para seguir nessa distribuição, nessa oferta. O pão, a moeda e o agasalho são recursos da terra em tuas mãos. Fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Atenta, contudo, para a dádiva difícil que sai do coração.
O próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Então, movido pelo amor, quando eu sou capaz de vencer um incômodo, de vencer o melindre, de vencer uma impaciência, de vencer a comodidade, movido pelo amor, isso é o sacrificar em mim uma parcela do meu eu que já não mais me convém para servir ao próximo. Então, citei aqui o Vicente Paulo, ele que foi muito conhecido, né, pelo seu trabalho assistencial, e não só assistência material, mas realmente um apóstolo da caridade, do amor. Então, as irmãs de caridade que o auxiliavam ali, certa feita, né, servindo a sopa e tal, aquele trabalho, e nem sempre os que vinham buscar ali o alimento compareciam de maneira assim agradável, né, no trato, pacientes, compreensivos, reclamava disso, daquilo outro, xingava, impaciente, revoltado e tal. E aí ele volta para elas e diz, olha, muita paciência, viu, minhas filhas, com os hóspedes de Jesus, porque eles são exigentes. Então veja, o que move as pessoas a superar o incômodo da ofensa, da ingratidão? É o amor. Só que para isso eu preciso sacrificar algo dentro de mim. É o melindre, é o orgulho ferido, o amor próprio ferido. Então, esse é o gesto mais nobre de sacrifício e o que mais nos custa. Só o amor nos consegue levar além disso, vencer essa barreira, porque senão, na primeira dificuldade, se não há esse intento nobre, se não somos de fato movidos pelo amor, a gente desiste, a gente não faz de fato o sacrifício. Então, essa é a oferta mais desafiadora. E geralmente não é vista. Né? Onde está essa passagem de São Vicente? Eu li numa biografia uma vez, não vou lembrar de cabeça agora. Essa da sopa eu não vou lembrar de cabeça. O Louvores Recusados está numa obra do Chico. Também não me recordo exatamente, mas chama-se Louvores Recusados, mensagem do irmão X. Mas eu já ouvi isso, eu ouvi falando pro Beto, ó, vamos com calma, porque os hóspedes são exigentes. Então, sem melindre, sem nada, tá? Vamos. Então, o próprio sacrifício em favor dos outros é a plantação de felicidade no ambiente que respiramos. Aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. Aí o cálice aí que a gente falou semana passada. Não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, mensagem da irmã Rosália, caridade material, caridade moral. Quando ela vai falar da caridade moral, que é mais difícil que a primeira, ela dirá, olha, silenciar para que alguém mais tolo fale é caridade moral. Deixa que fale, deixa que expresse. Caridade moral. Então, aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Mais vale ser ofendido do que o ofensor. Apaga-te para que a luz do próximo seja vista. Então, abafar, sacrificar em mim os anseios de vaidade para engrandecer o outro, isso é sacrifício. É matar dentro de nós parcelas de animalidade ali, que trazemos do pretérito, em que queríamos ser os de mais destaque, os mais fortes, porque eram os que transmitiam os seus genes adiante, né? Dentro dessa vida ainda muito arraigada ao materialismo, era assim que nos conduzíamos. Eu preciso ser o de mais destaque, o mais forte, o mais chamativo, lá na animalidade. Basta observar o comportamento dos animais. Acabei de passar pela passagem que a Cipriana vai conversar com os dois lá. E ela se faz com tanta luz, só que ela não se sente bem de estar expondo que ela verdadeiramente é. Normalmente ela estaria mais próxima dos caminhos. Sem parecer isso. Nessa passagem, acho que foi essa referência que a Fernanda fez, dos infortúnios ocultos no Evangelho. Uma coisa que me chamou muita atenção é a forma como aquela dama de sociedade ia visitar os necessitados, se vestindo de forma simples, sem adereço, sem joias e tal, para não, embora não fosse essa a intenção, não humilhar outros, né? Todo esse cuidado, né, para prestar assistência, né, sem humilhar nenhum momento.
Diga, Lu. Eu estava lembrando que ontem eu fiz o Evangelho e caiu no capítulo Cristo Consolador, que é lindo, né? E eu estava tentando lembrar, e aqui eu abri porque tem tudo a ver, né? Tem uma parte que ele fala assim, eu estou com o meu aqui em espanhol, então ele fala assim, no item 6 das instruções dos espíritos, eles falam assim, venham a lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no Horto das Oliveiras. E também depois, no item 8, ele fala que ele está falando, né? Deus consola os humildes, confere força aos aflitos, que solicitam. Ele fala assim, Deus, né, tem colocado um bálsamo de consolo. O sacrifício e a abnegação constituem uma prece contínua, e aí encerra, aí está toda um ensino profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que é sacrifício e abnegação, né? Eu estava tentando lembrar, falei, nossa, mas que incrível, né? Ontem mesmo eu li mais ou menos isso. E é isso, esse é o Novo Testamento, o Novo Pacto, a nova aliança que no Cristo nós temos. Não mais os antigos sistemas de relação com Deus, de adoração muito pautados em elementos exteriores de culto, mas agora uma nova aliança em que nos ofertamos a nós próprios, quando imbuídos e inspirados por esse amor de Deus. Assim como o Mestre demonstrou ele mesmo, indo à frente, indo à cruz e ao longo de toda a sua vida. Mas voltando aqui à mensagem, dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Jesus, transmitindo as bênçãos do céu de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha. Mas aceitando o supremo sacrifício de si mesmo na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação ao bem ou do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior. Exigir menos e ofertar-se mais será sempre a nossa dádiva maior. Você vê um Chico Xavier da vida que se consumiu em vida, uma vida inteira de oferta. Essa é a maior dádiva. Não foi o pão, tantos pães que ele distribuiu lá, que tiveram o seu valor, as cestas básicas, mas fundamentalmente o seu maior legado, a sua maior oferta para todos nós, também não foram as cartas consoladoras, nem mesmo os livros, mas aquela vida integralmente ofertada à causa da mediunidade com Jesus. Claro que os livros, eles estão, ou a vida dele estava em perfeita consonância com aqueles livros, né? Mas da parte dele, o que ele mais ofertou mesmo foi a disposição, né, de servir. Quantos sonhos, quantos desejos não abriu mão para poder consagrar essa tarefa. Então temos aqui a ideia central, fundamental dessa oferta de Jesus. Aprender a tomar esse cálice com o sangue e ofertá-lo também é justamente entender o valor das nossas provas, o valor dos desafios que nos chegam e a resposta que nos é esperada, que é ofertar mais vida, menos exigência, menos expectativa, mais renúncia. Isso, gente, como já adiantamos, renova por inteiro a compreensão restante aqui do versículo, né? Olha, o sangue para a remissão dos pecados. Abriu caminho para a remissão dos pecados. Foi pelo sangue que ele derramou na cruz ou pela oferta de vida de ponta a ponta, da manjedoura
à cruz. A luz do Espiritismo, da compreensão espiritual, como se dá o processo da remissão humana? Cristo diz a todos, desde que você tenha consolador, ou ele mostrou de vida. Da manjedoura à lembro até de um comentário que eu via certa vez. Isso, casa e tal. A questão é que sim, o sangue, vida ou morte. O comentarista, o exegeta, que analisava o trecho, ele fala, olha, alguns, ao longo dos tempos, têm entendido no sangue uma referência à vida. A teologia tradicional, no entanto, vê no sangue uma referência à morte. Como que a morte de Jesus tendo nos redimido. Mas ele põe lá, entre parênteses, alguns viram, ao longo dos séculos, uma referência à vida de Jesus como sendo o elemento da remissão de pecados. Uma vida, portanto, a ser copiada. É o cálice que ele nos deu. Eu não sei se faz muito sentido a reflexão que eu fiz agora, mas é interessante o quanto que esse sangue, quando ele está na vida, ele também não é muito visível. Assim, Exato. Você tem hora de ver. Exato. Ele está circulando por dentro, ele está com vida constante. Mas agora, quando tem aquele só aquele momento externo, ele foca naquilo. Não, e por isso que a dádiva aqui é difícil. Gente, porque essas são lutas que só você verá. O quanto você está vencendo ali da vaidade para seguir numa determinada tarefa, o quanto você está vencendo ali da preguiça para seguir numa determinada tarefa, o quanto você está vencendo de melindres, de amor próprio para seguir numa determinada tarefa, isso só você que vê. E por isso essa é a dádiva, mais difícil, mas mais essencial. Mas é esse tipo de dádiva, é esse tipo de esforço que sustenta todo o nosso ser espiritual em vias de progresso. Como o sangue ocultamente sustenta todo o nosso corpo. Acho que vai de cada um, mas eu particularmente acho que esse foco no sangue da morte tem muito a ver com Jesus na cruz e tudo quanto é parede. Eu acho que não é uma forma legal de colocar Jesus. Eu não me sinto bem. Já falei para Dilma, meu velório, a funerária chega ali com Jesus na cruz, tira de lá. Não é assim que eu vejo Jesus, não. Embora compreenda, claro, o sacrifício dele, e aquela frase, né? Perdoai-os, eles não sabem o que fazem, mas Jesus é assim, de vida, não é? Mas é delicado isso, porque a gente tem que ter um cuidado. Recentemente eu fiz até uma palestra lá no nosso lar, e eu chamava o Cristo e a cruz. E assim, nós precisamos tirar o Cristo da cruz, mas não a cruz do Evangelho. Porque quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Entenda? Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Ou seja, nós precisamos sim de um Cristo vivo, atuante, mestre a ser seguido. Mas nós não podemos tirar a cruz da trajetória dele e do Evangelho, porque ela é um elemento absolutamente central do Evangelho. O reconhecimento Então, essa é a ideia. sacrifício, tudo bem, o que eu digo, eu falei, vai muito do pessoal de cada um. Eu não me faz bem, prefiro ver o Cristo. A imagem, sim. É uma sensação minha, né? Então... Mas é mais aqui no âmbito filosófico, né, de reflexão, de papel. Até porque se a gente faz esse movimento, o que inconscientemente talvez a gente está fazendo? Tirando a nossa própria cruz, querendo se livrar dela. Mas eu vejo o Cristo muito bonito, apondo as mãos, por exemplo, sobre alguém, abraçando alguém ajoelhado no colo dele. Eu acho maravilhoso. Mas na cruz eu estou falando uma coisa pessoal. Talvez tenha a ver até com comprometimentos passados, vai saber. Não faz mal essa imagem, vai saber do cálice que eu preparei, né, em outros tempos, né? Mas é uma coisa pessoal. E sabe assim, quando o Cristo, levando a cruz, se engrandece aos nossos olhos e torna-se até belo, quando nós estamos levando a nossa. Porque aí você pensa, puxa vida,
que cruz, né? Que dificuldade. Aí você olha e você vê o mestre levando a dupla. Aí você fala, pô, então é por isso. É para que, olhando para ele, eu consiga carregar a minha. Eu tenha forças para levar a minha. Mas é o Cristo vivo, né? O Cristo que está subindo ali, o Gólgota. Não o Cristo morto, inerte, lá fincado na cruz, como sendo aquele... O Cristo vencido, remissão, né? O Cristo Como vencido. pode passar, então. E falando sobre isso, inclusive, vamos aqui ao livro O Consolador, na questão 286, em que fizeram justamente essa pergunta, mano, em torno desse tema. Perguntaram assim: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Em outras palavras, ali está o cerne da redenção humana, ou ali é a culminância, mas é algo mais amplo, né? É um todo. Então, é a morte que redime ou é a vida? E aí o Emmanuel responde, ó, o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor. Mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias de sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou, com amor e humildade, o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Então, me lembro daquela passagem interessante que está no livro Ave Cristo, quando o Quinto Varro, que é um dos personagens principais, aquele tempo já com o nome de Irmão Corvino, né? Ele vai ser julgado e dali ele seria mesmo condenado à morte. Então ele entra, depois de alguns dias da prisão, todo macerado, né, pelas torturas da prisão e tal, ele entra assim, e é aquela multidão fremente, né, ensandecida, desejosa de sangue e tal, e aí os juízes, os representantes do imperador romano, os áulicos e tal, e ele entra e ele passeia o olhar assim pela multidão e a multidão silencia. Tal autoridade moral que ele transmitia, que ele irradiava de si. E aí ele chega, se coloca ali diante do seu julgador, e aí o julgador começa o interrogatório com muito desprezo, sarcasmo e tal. E ele sempre, o Quinto Varro, o Irmão Corvino, sempre muito sereno nas respostas e tal, respeitando a autoridade constituída no mundo, mas não abdicando, né, da fidelidade ao Cristo. E aí, de repente, aquela cena é interrompida por um jovem que chega, crispo, e ele chega assim, chorando, né, se ajoelha ali e fala: olha, Pai Corvino, você foi um pai para mim, você me ensinou o que é viver. Estou usando aqui um pouco as minhas palavras, mas eu não vou deixar você caminhar sozinho, eu vou me sacrificar contigo. Ele interrompe o julgamento assim, dessa forma, né? Todo mundo fica impressionado. Aí o Irmão Corvino volta para ele e começa dizendo: meu filho, primeiro, respeite a autoridade aqui constituída. O seu algoz, ele volta para ele: respeite a autoridade constituída. Jesus, né, nos ensinou a respeitar a César. E diz: ainda não entendeste, Crispo, que esse ato de sacrifício que farei aqui é muito mais fácil do que uma vida inteira de sacrifício ofertada a Jesus? És jovem ainda, vai e consagra a tua vida inteira ao Cristo, que estarás fazendo muito mais do que eu nesse ato que cometerei aqui logo mais adiante. E aí, o jovem, né, marcado por aquilo e tal, sai. E assim, foi tão impressionante a cena, porque ele ali se revelou um cristão, na frente dos juízes. E todo mundo ficou tão impressionado e marcado que ninguém mandou prender ele. Ele entrou, falou tudo aquilo, saiu, e o julgamento continuou. De tão marcante que foi a cena. Mas o que mais me chamou, que eu queria trazer, é justamente isso. O Irmão Corvino falou para ele: ô Crispo, vai e consagre a sua vida inteira ao Cristo. Estarás fazendo mais do que eu com esse ato culminante de sacrifício. Então, é o que o Emmanuel nos disse aqui, né? A vida de Jesus inteira foi marcada por esse gesto. O simples fato de ter vindo ter
de ter vindo até nós, já foi em si um ato de imenso sacrifício para um espírito da estirpe dele. E a cruz representa o coroamento, a cena máxima, digamos assim, dessa oferta de vida. Porque ali na cruz, embora o corpo expire, embora existisse ali o sangue físico, o Cristo, em verdade, era um rio de vida. Por isso a simbologia, né? Quando o Longinos enfia a lança, dele sai uma mistura de sangue e água. Muitos quadros católicos, né, a iconografia católica do Cristo, vão demonstrar do Cristo saindo a água e o sangue. Como a dizer que o Cristo, de fato, é um rio de vida. Né? E o seu sacrifício foi para a humanidade um rio de vida ao longo dos séculos. Aí. Então, deu para captar essa ideia central aqui do que é a oferta desse cálice, desse sangue, e nós, então, em nos referenciando no Cristo, sendo chamados a fazê-lo também? Toda vez que sacrificamos no altar do coração a nossa animalidade, toda vez que consumimos algo de materialidade em nós, algo de paixão, algo de imperfeição em prol do bem e do amor, estamos ofertando vida. Estamos fazendo o legítimo sacrifício, que é a oferta sagrada. Sacrifício, oferta sagrada, ofício sagrado. Até quando a gente volta aos símbolos, né? Você tinha falado do sangue, aquilo que nutre todo o corpo. Ele está por trás de todo o movimento. Se esse sangue for o vinho, né? Se esse sangue for o que é mais espiritualizado, essas ideias do Cristo, que ele derramou em vida, espalhou para todos nós, né? Se isso que estiver nutrindo todas as nossas atitudes, e atitudes que a gente quer se ter em pensamento, né? Aí a gente vai estar... Sim, transformando a humanidade como um todo, né? E a partir do momento que a gente entender que todo o progresso humano ele é sustentado pelo sacrifício de muitos. Então, o cientista que se sacrifica no laboratório, é a mãe que se sacrifica cuidando lá dos filhos, é o pai que se sacrifica, às vezes, com 1, 2, 3 trabalhos para tentar sustentar. É o educador que se sacrifica para conseguir levar a educação, enfim. Por trás de todo o movimento nobre de progresso da humanidade tem o sacrifício de muitos corações. Pais, mães, trabalhadores, professores, educadores, enfim. A gente sempre vai ter na base, como seiva, como sangue, mantenedor do progresso humano, aquilo que está oculto ali, aquilo que muitas vezes não se vê ou se valoriza, é o sacrifício. Assim como a seiva nutre a árvore sem que a vejamos, assim como o sangue nutre o corpo sem que o vejamos, o sacrifício nutre a vida sem que muitas vezes saibamos identificá-lo ou valorizá-lo. Agora, para quem tem olhos de ver, consegue enxergar essa seiva percorrendo, digamos assim, os bastidores da vida. Né? Para encerrarmos, então, vamos a um interessante diálogo que está no livro Boa Nova, que vai versar justamente sobre esse tema. Jesus conversa com Madalena, capítulo 20 do livro Boa Nova. Então, Madalena, que tinha uma vida ali de facilidades materiais, uma vida também de prazeres, né, de muitos admiradores e tudo mais, portanto, tinha muitos recursos e sensações do ponto de vista material. No entanto, ela se encontrava absolutamente sedenta, vazia. E ela busca o Mestre. E ali enceta com Jesus um diálogo realmente muito bonito, que seria a chave da sua transformação. Transformação essa que seria mais tarde definida por Emmanuel como sendo a mais profunda, a maior transformação de que temos notícia na história do cristianismo. Maior até mesmo que a de Saulo. Então eles vão conversando, tal. Primeiro ela pergunta, ela manifesta o desejo de ser uma seguidora de Jesus, mas pergunta se ele a aceitaria. E aí Jesus fala
do amor que cobre a multidão de pecados, fala da primavera, por exemplo, que envolve as ruínas em flores. As ruínas são os homens, a primavera vem de Deus. Por acaso Deus fecharia a porta a qualquer um de seus filhos? Qualquer filho que seja? Então ele traz essa esperança para ela e tal, fala desse amor que cobre a multidão de pecados, e aí então ela diz: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Tenho amado e tenho sede de amor. Aí a resposta de Jesus: sim, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Então, para onde Jesus está apontando? Para onde ele está conduzindo ela e a cada um de nós na reflexão? Olha, vamos analisar melhor o teor desse amor? Qual a natureza desse amor? O que você está entendendo por amar, Madalena? Troca de prazeres e sensações físicas? Troca de favores ali, de benefícios? O que você está entendendo por amor? O mundo viciou a maioria das fontes de redenção. Fala-se tanto do amor, mas muitas vezes é um amor viciado pelas ilusões do mundo. Vamos buscar a verdadeira fonte do amor que possa, de fato, saciar? Vamos entender qual é essa fonte? Porque a virtude do mundo precisa caminhar por portas estreitas. Agora, os homens muitas vezes convertem a aparente virtude em portas largas de ilusão. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marchas sem edificações. O que Jesus está falando com isso? Para muitos, o ser homem de bem, o ser bom ou o ser honesto, é apenas uma superficialidade de compromissos. Então, se lá no meu trabalho eu não roubo, então eu sou honesto. Mas vem cá, eu estou alcançando toda a amplitude do que é essa honestidade que me cabe construir? Se eu não mato ninguém, se eu não roubo nada de ninguém, então eu sou bom. Mas espera aí, eu estou alcançando toda a dimensão do que é ser bom? Será que a indulgência está englobada aí? Será que a misericórdia, a compreensão? Então a gente torna assim, o ser homem bom, homem de bem, algo muito superficial, banal. Se eu não cometo crimes ostensivos, eu sou um homem de bem. Mas se eu estou entendendo toda a dimensão do que é ser um homem de bem, vide o Evangelho segundo o Espiritismo. Definição de homem de bem que está lá. Então o que Jesus está dizendo? Olha, muitos querem ser bons nesses moldes aí, em que ser bom é só não fazer o mal. Entre aspas, né? É só não cometer crimes que a justiça do mundo alcança. Aí eu sou bom. Mas ser bom é algo muito mais amplo à luz do Evangelho. Muito mais profundo. Ser bom nesses moldes é até tranquilo. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. O que é conveniente, o que é cômodo. A virtude vai até ali, geralmente, no mundo. Agora, a virtude no âmago do ser, a virtude real e profunda, ela pede a segunda milha. Ela pede ir além daquilo que todos os demais têm feito. O que fazer de especial? É aí que começa a virtude real com Cristo. Amar os que vos amam, isso qualquer um faz. Dali para frente que começa o caminho com Cristo. Aos que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares e os que adoram os deuses do favor. Aí eu estou na primeira milha. Eu estou no aquém do especial. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Então, por amor, eu estou disposto a renunciar a quaisquer bens ou facilidades do mundo.
É aí que a gente vê ou tem uma notícia melhor da dimensão do nosso amor. Francisco de Assis. Francisco de Assis, São Vicente Paulo. Mas trazendo para a nossa vida, quanto você está disposto a renunciar por Cristo? Se Jesus chegar e falar assim para você, você está disposto a renunciar à imagem que os outros têm sobre você por amor de mim? Você está disposto a passar por esta encarnação, desencarnando na condição de um caluniado, que abriu mão de qualquer reputação e que só é conhecido por mim, pelo Cristo? Então eu me lembro de um caso em que Paulo está lá preso em Cesareia, né? E aí os judeus estavam mancomunando para crucificá-lo como Jesus. Mudou o governante da província, eles foram conversar ali, né, numa diplomacia, de jogo de interesses ali, pode contar aqui com o nosso auxílio, com a nossa obediência a César, mas a gente gostaria aí de uma coisa, se for possível liberar para nós. Tem um cara preso lá em Cesareia há 2 anos, que a gente gostaria muito de tê-lo aqui conosco. E era Paulo, que havia sido deslocado para lá, justamente para não ter o fim que os judeus ali queriam dar a ele, os seus perseguidores. Então, eles estavam negociando isso. Lucas fica sabendo, sai de Jerusalém e vai correndo lá para Cesareia para avisar Paulo. Estão planejando fazer um teatro em que você vai assumir o papel de Jesus. Vão querer te matar igual o mestre. Diz Emmanuel, poucas vezes na vida Paulo ficou tão impressionado. Falou, nós não podemos deixar de jeito nenhum isso acontecer. Não podemos, temos que fazer. Eu não vou me submeter a esse teatro ridículo. Ninguém logrará um testemunho igual do Cristo. O que faz? Aí o Paulo falou, então é assim. Então beleza. Então, já que é isso que eles estão querendo fazer, já que vão revisitar lá o meu processo, para pensar em me transferir de volta, então eu apelo a César. Aí o Lucas que arregalou o olho. Mas Paulo, o que as pessoas vão achar de você? Você que é conhecido por essa coragem, o que vão achar de você? Vão achar que você é um fraco, que você fugiu na hora H, que você fugiu do testemunho. Paulo falou assim, não me importa a imagem, eu preciso ser fiel a Cristo. Que a minha imagem esteja na lama para as outras pessoas. A minha consciência, eu preciso estar fiel a Cristo. Quantos corações teriam essa disposição? E morrer tido como um fraco, como alguém que fugiu. Paulo teve, não pestanejou. Eu vou ser fiel a Cristo, ainda que isso me custe qualquer imagem de apóstolo que eu já tenha construído. Isso, gente, é amar realmente a Cristo. Está disposto a renunciar a quaisquer bens do mundo. Um exemplo, né? O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. No sacrifício, júbilos. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Só o amor que renuncia não se prende. Só o amor que renuncia se liberta das amarras do pretérito, da animalidade, consome em si o que é peso morto, peso de materialidade, para avançar em direção à vida suprema, encontrando júbilos crescentes. Porque quanto mais sacrifica-se, mais se aproxima do sentimento do Cristo. Mais comunga com o sentimento do Cristo. Aceita o cálice que o Cristo ofertou. Aquele que mais sacrifica é o que toma o cálice e bebe. Maria, então, escutava aquilo, né, embevecida, e aí ela pergunta, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Está aqui uma das frases mais bonitas do livro Boa Nova. Viver bem é saber imolar-se. O viver bem aqui é boa vida, vida boa, né? O que é viver bem? Olha para o Chico Xavier. Para muitas pessoas, aquilo passa absolutamente longe do que seria viver bem. O viver bem é justamente o oposto daquilo. Mas nós temos aprendido com Cristo que aquilo é o viver bem. Porque ao descobrir novas e tão mais elevadas e profundas sensações, sentimentos em si mesmo, cada vez
em comunhão mais estreita com Cristo. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? O mundo funcionaria, gente, se a gente tivesse só os que exigem? Só os que querem saber de direitos e nada de deveres? O mundo funcionaria bem se a gente não tivesse os que vão além do dever, no clima da abnegação, da renúncia, do sacrifício? Quantos professores aí não estão naquela tarefa, recebendo tão mal por puro espírito de renúncia? Então, o mundo não funcionaria se fosse, se tivéssemos só aqueles que pensam em direitos, em exigências, em cobranças. Não, para fazer isso eu preciso disso. Não, se não fosse os que se abnegam, os que se negam, os que vão além do simples dever, o mundo não funcionaria. É o conhecimento, assim, que dá essa liberdade, né? Por saber que isso vai ter um valor, assim, espiritual pra frente, vai libertar todo mundo no amor mesmo. Exato. Não precisa pagar agora, isso é muito pouco. É muito pouco perante que virá, né? E a partir do próprio momento que você sacrifica, você já começa a receber no ato a recompensa. Porque você sente uma experiência, você passa a ter um sentimento com o qual antes você não havia lidado. A alegria desse amor que sacia, um amor que renuncia. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Toda luz que já se acendeu nesse mundo veio de corações que se sacrificaram. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Então, os Césares, os imperadores, vinham lá coroados de louros e glórias. Jesus, no entanto, coroado de espinhos. Onde a voz divina se afirmou mais eloquente? Lá na magnificência dos Césares ou naquele monte estéril do Gólgota. O primeiro, o guerreiro, pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. E aí? É dano que se recebe. Exatamente. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perdê-la, quem gastá-la por amor de mim, encontrá-la. E desde já. Porque nessa oferta, comungamos com Cristo. O que ele está ilustrando e nos dando a taça? Ele está falando assim: quem beber dessa taça, quem aprender a se sacrificar, estará partilhando do meu próprio sentimento, do meu próprio coração, do sangue da minha vida, da essência da minha vida. Da vida da minha vida. Da vida da minha vida, exatamente. Desde já. Quem busca o reconhecimento do mundo não pode reivindicar o reconhecimento lá no plano espiritual. Fez a sua escolha. Exatamente. Eis então, a gente poderia trabalhar outras perspectivas, outras camadas, mas eu acho que o essencial era isso. O espírito de sacrifício. E esse é o novo pacto, a palavrinha que aparece aqui como testamento, a palavra diatéques, pode ser traduzida também como aliança, pacto, testamento, tratado. Esse é o novo pacto que o Cristo estabelece. Daqui para frente, gente, quem quiser espiritualidade profunda, quem ansiar por libertação espiritual, por salvação, há de fazer esse pacto. Há de entender que longe do sacrifício não há esse caminho libertador. Beleza? Alguma dúvida, alguma consideração adicional? Então ficamos por aqui, agradecendo aí mais uma vez a todos pelas contribuições, aos espíritos pelas inspirações e também ao pessoal de casa aí que nos acompanhou. Se Deus assim nos permitir, então, na semana que vem, nós estaremos aí de volta para o último estudo desse ano. Lembrando que depois nós fazemos uma pausa, como costumamos aí
fazer, né, nos últimos anos. Não sabemos ao certo ainda quando retornaremos no ano que vem, estamos aguardando algumas definições, mas fica aí o convite, né, para quem está chegando agora, conhecendo a série, para que acompanhem os episódios anteriores que estão todos aí disponibilizados no canal. Esse período de pausa é o momento para colocar em dia aí os estudos anteriores, certo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Muita paz a todos.